Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui para iniciar mais um estudo bíblico de quinta-feira. Eu quero saudar os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu espero que todos estejam muito bem e que Deus possa nos fazer passar por mais essa etapa que estamos vivendo neste mundo. Hoje nós falaremos um pouco sobre a carta, de Pedro, de 1 Pedro, especificamente no capítulo 4, do versículo 7 até o versículo 11. Nós vamos conversar um pouco aqui sobre esse texto. Mas antes eu quero te lembrar que você possa não se esquecer de estar tomando os cuidados pessoais. Se possível, fique dentro de casa. Se bebam muita água. Se não tiver condição de ter o álcool em gel, pode lavar as mãos com água e sabão, que vai adiantar muito, entendeu? Tome suas precauções necessárias para que essa curva dessa pandemia não continue subindo no nosso país, e sim que ela comece já a ficar mais estabilizada, entendeu? Então, se cada um fizer a sua parte, nós vamos conseguir sair dessa com menos percas, com menos mortes. Amém, meus irmãos? Então hoje falaremos em cima desse texto. Eu peguei aqui a ajuda de um livro do reverendo Hernandes Dias Lopes, de 1 Pedro, e não quero massificar o assunto, mas ele é um grande homem de Deus, entende muito da palavra do Senhor, mas nós vamos estar falando um pouco sobre esse texto. Antes eu queria deixar alguns momentos de louvor para que você possa meditar, fazer sua oração agora de noite, entendeu? Ter seu momento de louvor, preparando o seu coração, que o Espírito do Senhor possa preparar o nosso coração para receber mais uma porção da palavra dele. Então, neste momento, que você possa estar colocando diante do Senhor as suas petições e pedindo a Ele elucidação pela a palavra dele que será falada neste momento. Então estarei colocando 2 louvores aqui e você esteja meditando e orando aí na tua casa. És o dono da minha vida, és o Criador do mundo, tu és a razão da minha adoração, ó Deus. És aquele que sustenta céus e terra em suas mãos. Tu és a razão da minha adoração.
adorar, quero dar-te, ó Deus, o meu louvor. Vem transformar meu coração, que eu seja, ó Deus, uma oferta a ti. Tu és a voz que fala ao meu coração. Tu és aquele que traz paz. És o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ti, Jesus. A voz que fala ao meu coração. Tu és aquele que traz paz. És o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ti, verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ti, Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. És o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ti, Jesus. És o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ti, Bom, meus irmãos, vamos então ao texto a qual estaremos falando essa noite. E diz assim o texto. Eu falei lá no início, 1 Pedro, capítulo 4, do versículo 7 até o seu versículo 11. Diz o seguinte: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, e a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração.
Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, vamos estar neste momento fazendo mais uma oração a Deus, pedindo a Ele elucidação pela sua palavra que está diante de nós. Pai amado, Pai querido, obrigado, Deus, por mais uma vez estarmos aqui, Deus, diante da Tua palavra, Deus, para aprender um pouco mais de Ti, Deus, para Te servir verdadeiramente, Deus, para entendermos alguns conceitos de como vivermos uma vida digna e reta, Deus, nos tempos do fim, Pai. Nesses momentos que estamos vivendo, nós estamos entendendo, Pai, que o seu fim já é próximo e devemos viver de forma digna diante do Senhor a cada dia, Pai. Por isso lhe pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, Deus, nos abençoe e nos dê a bênção, Pai, de viver uma vida reta diante de Ti, Pai. Tenha misericórdia de nós, nos ajude, Deus, a viver retamente diante dos Teus preceitos, Deus. É isso que eu lhe peço, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Meus irmãos, já é bem visível que eu sempre venho batendo na mesma tecla, né? Sempre falando no sentido de que nós não nascemos para esse mundo. E na última quinta-feira, no último estudo, eu relembrei que a atitude dos discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo há 2000 anos atrás. E algumas dessas atitudes, a maioria, todas as atitudes, era a seguinte: o fim está próximo, o fim está chegando. Né? Se você voltar um pouco, as 2 folhas na tua Bíblia aí, você ir lá para Tiago, capítulo 5, você pode ver Tiago falando o seguinte, no verso 8 e verso 9. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. E ele continua dizendo no verso 9, irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Então Tiago já tinha essa certeza há 2000 anos atrás de que Cristo estava à porta. O fim estava próximo. Se você também passar adiante a folha de sua Bíblia e lá para o Evangelho, na epístola, a primeira epístola de João, no capítulo 2, verso 18, ele inicia o versículo dizendo assim, filhinhos, já é a última hora. E aqui, não diferente, Pedro no verso 7, ele diz, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Meus irmãos, e na quinta-feira passada eu indaguei, será que a gente nunca parou para se perguntar o porquê? Há 2000 anos atrás, eles já tinham isso no coração deles? A resposta é bem simples. Primeiro, porque de fato já estava próximo, as coisas que aconteciam já estavam direcionando para esse fim. E a outra é o anseio de querer estar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque eles entendiam que eles não tinham nascido e nós também não nascemos para esse mundo. E sim nascemos para o mundo vindouro, o mundo que há de vir, que Cristo está preparando. Como diz lá em João capítulo 14, eu vou e vou preparar-vos lugar. Então eles tinham essa certeza, nós não somos deste mundo. E Pedro inicia essa parte dizendo exatamente isso. Ora, o fim de todas as coisas está próximo.
Só que Pedro aqui, ele coloca para nós algumas coisas práticas que devemos fazer, sabendo que o fim está próximo, como nós já falamos no nosso último podcast lá. Para quem não conhece, ouça quem tem ouvido. Está em todas as plataformas, no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, você pode estar ouvindo. E nosso último convidado foi o pastor Valdes, né? E ele falava lá que essa epidemia, ela não é já o fim dos tempos, porém já é um princípio das coisas. Já é uma das coisas que está acontecendo para este fim. Como os próprios discípulos também entendiam dessa forma, que as coisas já estão caminhando para isso e nosso tempo hoje está cada vez pior. A Bíblia já nos enfatiza quanto a isso. Então devemos ficar espertos. E Pedro continua aqui no verso 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. E aqui eu queria dividir, porque ele coloca aqui para sermos criteriosos e sóbrios a bem de alguma coisa, a bem no caso da nossa oração. Mas vamos falar sobre os dois primeiros pontos. O Hernandes, aqui com o seu livro de exposição a 1 Pedro, ele diz algo, ele cita uma pessoa que diz algo interessante demais. Uma pessoa chamada Ennio Miller. Diz que ele afirma que os dois verbos gregos, sofronesate, sede criterioso, e nepsate, sede sóbrios, apontam para uma mesma coisa, a necessidade de moderação, sobriedade e discernimento, não deixando que coisa alguma venha a perturbar a capacidade de ver e pensar claramente. Ou seja, nós não podemos deixar que coisas externas possam tirar o nosso foco. Como eu disse aqui no início, nós não somos desse mundo. O nosso foco é a glória. O nosso alvo é Cristo Jesus. A partir de alguma coisa que deixamos mudar, nos deixa mudar este foco, já estamos errando. Por isso que Pedro fala, sede, portanto, criteriosos e sóbrios. A nossa mente não pode estar perturbada, a nossa mente não pode estar desnivelada com o pensamento de Cristo, porque assim as nossas orações não serão atendidas. Percebem a importância disso? Como que se a sua fé está abalada, ou o seu conhecimento bíblico você ainda não entendeu tudo que Deus já fez para te salvar, tudo que já está revelado. Eu sei que ninguém hoje ainda entende todas as coisas, tem muita coisa que ainda há de ser revelada para nós. Tem coisas que há de ser revelada somente na glória, mas eu digo no sentido de entender todo o plano de salvação que Cristo teve para conosco, de entendermos que nós não somos deste mundo. Quando nossa visão disso está deturpada, infelizmente, as nossas orações não são ouvidas. Isso não sou eu que estou dizendo, a palavra está dizendo, né? Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Porque se nós não estivermos sendo criteriosos com coisas que ouvimos por aí, que podemos abranger e colocar vários pontos aqui, né? Vamos aí dizer no sentido de que se você tem o seguinte pensamento, não, nós não podemos fechar a igreja, porque não se pode. Eu vou continuar adorando ao meu Deus, eu vou continuar abrindo a igreja, você como pastor, não sei, porque Deus é muito mais que isso, e de fato Deus é muito mais que qualquer epidemia ou pandemia, porém nós temos nossas responsabilidades com o povo de Deus, de cuidar do povo de Deus. Então, se você é um líder que está com esse seguinte pensamento, é tempo de você ser criterioso e entender que, não, calma lá,
Eu tenho que cuidar do povo de Deus. Uma pesquisa, meus irmãos, que já foi mostrada, eu estava vendo uma reportagem ontem, que lá na Índia as pessoas estão sendo infectadas porque não estão deixando de se aglomerar para adorar os deuses deles. Quando vai fazer o teste, faz a seguinte pesquisa, onde você acha que tal, que você pegou isso? Fala, não, porque eu estava junto com algumas pessoas adorando ao Deus tal. Meus amados, isso é falta de critério. Isso é falta de entender que a mensagem pode ser passada como estamos passando agora, via internet. Por mais que você não consiga colocar aqui, porque foi fruto de muito estudo, colocar uma moldura, colocar a transição, você pode fazer da maneira mais simples com o seu celular, meus amados. Mas não é tempo de estarmos juntos. Então temos que ser criteriosos e sóbrios, não caindo em qualquer tipo de fábula que todas as pessoas falam por aí. Tem pessoas achando que uma teoria de um videogame está linkada com a empresa que estava estudando o coronavírus lá na China. Isso é um absurdo. Isso é falta de sobriedade. Pessoas que até mesmo cristãs estão pensando dessa forma e não é tempo disso. É tempo de entendermos que Deus está no controle de todas as coisas e que Cristo Jesus já fez tudo o que podia fazer por nós. A única coisa que podemos fazer é orar a Ele pelas pessoas que estão sendo acometidas por esse vírus, pelas famílias que estão sendo abaladas por essa quarentena, como o nosso pastor mesmo disse na pregação de domingo, pastor Dorival, dizendo que as famílias estão brigando, que as famílias estão... a violência no lar aumentou muito porque não se pode sair de casa. Então que possamos orar por essas pessoas que estão passando por isso, que Deus possa colocar amor no coração dessas pessoas. Mas para que Deus possa ouvir nossa oração, a nossa cabeça, o nosso pensamento tem que estar sóbrio e criterioso quanto a tudo que está acontecendo. Senão nós não vamos a lugar algum e pior, nós só vamos fazer aumentar a propagação desse vírus. Porque se uma pessoa já deixa de... Uma pessoa pode contaminar até 3 pessoas. Então, se eu e minha esposa sairmos de casa, nós poderemos contaminar 6 pessoas. Se eu sair, por exemplo, precisar sair por alguma eventualidade, a minha esposa ficar em casa, pelo menos eu só vou contaminar 3. Mas se eu e ela não precisarmos sair de casa, melhor. Então temos que ser sóbrios, ser criteriosos e pensarmos direito quanto a tudo que está acontecendo. Amém? Pedro continua dizendo o seguinte no verso 8, uma das partes mais importantes dessa porção do texto, que ele diz: acima de tudo, porém, ou seja, acima disso que eu acabei de falar para vocês serem sóbrios, para vocês serem criteriosos, para que Deus possa ouvir as orações de vocês, acima de tudo isso, tende o amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Aqui vamos também por partes. Aqui, meus amados, ele usa uma expressão que eu achei interessante demais. Acima de tudo, porém, tende o amor intenso uns para com os outros. E aqui que ele diz sobre a questão do amor intenso, a palavra que Pedro usa para descrever este amor, diz Hernandes Dias Lopes, aqui em seu livro, para descrever esse amor cristão é ektenes, vocábulo que significa aquilo que nunca falha. Só que ele traz uma ideia que é bem interessante. Ele traz a ideia do atleta que estica os músculos para dar o máximo de si na corrida. Ou seja, então
o vocábulo que significa aquilo que nunca falha e também dando a ideia do corredor que dá o máximo de si para chegar na linha de chegada. Você já percebeu quando o corredor, né, o Usain Bolt, quando eles estavam correndo, disputando, no final, na linha de chegada, ele dá aquela esticada no tronco para ver se sua frente chega na frente do outro adversário? É exatamente isso que ele quer dizer com essa palavra intenso. Ou seja, acima de tudo, porém, tende o amor intenso, esse amor que estica ao máximo uns para com os outros. Meus amados, entende isso? É exatamente o que nós estamos tentando fazer com as lives no YouTube, né? O que a nossa igreja está tentando fazer com todas as coisas. Com as mensagens, com o aplicativo Zoom, quando estamos fazendo uma reunião, no caso na terça-feira, na quinta-feira, como a nossa igreja está fazendo, que pode colocar até 50 pessoas numa sala de bate-papo, e assim nós podemos nos comunicar, ou como eu estou fazendo com vocês, eu gravo o vídeo para depois postar no horário, para que vocês possam também, junto comigo, aprender um pouco mais da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo e adorar na sua própria casa. É se esticar, meus irmãos. Será que eu aqui estou passando essa mensagem unicamente para os meus irmãos? Entendeu? Ou eu estou tentando alcançar muito mais pessoas, levar essa mensagem para não só os irmãos da congregação presbiteriana Manancial, mas que os irmãos também possam compartilhar nos seus grupos de família, com seus amigos, para que eles também possam ser alcançados por essa graça maravilhosa. Temos que esticar mais nossos braços, mesmo que virtualmente, mas nós temos que fazer nosso papel neste mundo. Será que estamos sendo atletas de fato, que queremos nos esticar para levar esse amor para as pessoas? Será que estamos no nosso limite, colocando até o nosso limite para levar esse amor, para demonstrar esse amor? Será que eu e você temos ligado para os nossos parentes? Meu tio Gelson, ele teve uma atitude que eu admirei demais. Eu estava, antes de fechar todas as lojas, né, fechar meu trabalho, de entrar um pouco essa quarentena aqui na minha cidade, de Itaperuna. O meu tio mora no Rio e um dado dia ele me perguntou, e aí, como é que tá aí as coisas aí e tal? Aí eu falei, não, tudo tranquilo, tio, tá fechado aqui os comércios, né, tá querendo fechar tudo, né? Foi até essa segunda-feira, talvez ia abrir ou não, mas aí eu falei com ele, talvez vai ter que fechar tudo de novo, mais 15 dias prorrogar e tal. Aí ele foi e falou, mas e aí, você tá precisando de alguma coisa? Eu falei, não, tio, graças a Deus tá tranquilo, tá tudo certo, tem comida lá em casa, não tá faltando nada não. Então, mas eu achei a atitude do meu tio louvável. Se ele estiver vendo esse vídeo, parabenizo demais ele. Tenho muito orgulho dos meus parentes, porque eles são... Eu amo dizer isso, que hoje a família da parte da minha mãe toda serve a Deus. Eu fico muito, muito orgulhoso disso. Só Deus sabe a alegria que eu tenho no meu coração. Mas ele tomou essa atitude. Será que nós temos tomado essa atitude? De ligar, aí como é que tá aí, cara? Por mais que você não pode ajudar financeiramente, mas pô, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tá precisando de alguma coisa, o que eu posso fazer por você? Vamos tentar esticar esse amor para as outras pessoas. O que não podemos fazer é ficar parados. Se a partir do momento que eu e você não tomamos essa iniciativa de demonstrar esse amor intenso, como diz no versículo 8, esse amor intenso uns para com os outros, nós temos que rever muito a nossa vida como cristãos. Porém, ele também continua, meus amados, dizendo o seguinte, porque o amor cobre multidão de pecados. E aqui também vale uma ressalva,
Porque não estamos dizendo aqui que Deus é conivente com nenhum tipo de erro, né? A ideia de Pedro não é essa, no sentido de que se um casal homossexual, vamos dizer assim, se ama, o amor que eles têm um pelos outros cobre multidão de pecados. Não é isso que Pedro está dizendo. Nós temos total consciência de que a única pessoa que pode remir todos nós de todo o pecado é Cristo Jesus. Então não devemos interpretar esse texto de maneira diferente. Ou então podemos levar para o outro lado de que, vamos supor, o pastor de nossa igreja, ele tem que ser conivente com a traição de um irmão. Não é ser conivente. A ideia de encobrir aqui é levada no literal mesmo, né? De acordo com Hernandes, é que, um exemplo, se você pegar um irmão seu da igreja em mentira, você pode muito bem chegar para esse irmão e falar: meu irmão, poxa, você mentiu, por quê, cara? O que te deu para você mentir? Para que não tinha necessidade disso, coisa e tal, você conversar. A atitude que ele está falando que é uma falta de amor é se você chegar para todas as pessoas antes de falar com esse irmão e, fulano mentiu, fulano fez isso, e com o próprio irmãozinho não falar nada. Tá entendendo o que é encobrir a multidão de pecados? A ideia de que você ama tanto aquele irmão que você não precisa propagar o erro dele para difamar aquele irmão para todas as pessoas. Obviamente que não. O que você precisa fazer é chegar em amor para esse irmão e falar: meu irmão, o que houve? Porque, cara, você sabe que não é certo, por que você fez isso? Por que você tomou essa atitude? Isso que é encobrir multidão de pecados. Agora, se esse irmão não te ouvir, o que a Bíblia nos ensina? Vai, busca uma autoridade, leva e fala. Se assim não ouvir ainda, aí já era. Mas a sua primeira atitude tem que ser de amor, de chegar para esse irmão e falar: o que houve? Você está precisando de ajuda? Vamos passar por cima disso. Vamos ver o que a gente pode fazer. O que é necessário fazer? Você está precisando de ajuda? Vamos orar junto. Então tem que ser feito algo, mas em amor. Em amor. Continuando o texto, meus amados, ele diz no verso 9 o seguinte: sede mutualmente hospitaleiros sem murmuração. Hospitaleiros aqui, Hernandes também, ele coloca algo que é interessante. Ele diz o seguinte: o termo grego traduzido por hospitaleiros é philoxenoi. Significa literalmente amigo de estranhos. A hospitalidade na igreja primitiva era absolutamente vital, tanto no aspecto da missão quanto da vida comunitária. Aí você pode dizer para mim: mas Otávio, a gente não pode estar em comunidade, não é tempo de nós estarmos em igrejas, não é tempo de nós estarmos juntos em qualquer lugar, não pode ter aglomeração, entendeu? Mas a palavra, ela diz hospitaleiros, significado amigo de estranhos. E aqui eu quero fazer um paralelo ao que eu disse lá em cima, no amor. É muito fácil, meus amados, se eu compartilhar essa mensagem, por exemplo, para os irmãos da igreja, né? Isso é bem legal. Os irmãos possivelmente podem me ver com bons olhos, né? E sei lá, pode ter várias coisas, mas a ideia aqui é a seguinte: será que nós temos nos importado com as pessoas que não são do nosso meio? Né? Ontem eu tive estava conversando com um amigo aqui em casa e a gente falando sobre uma situação de uma pessoa que é um pouco diferente. Parece que ela tem um déficit não é que ela é débil mental, não é isso não, mas ela é um pouco diferente, né,
demora, uma pessoa mais quieta na dela, demora para interpretar as coisas. Tem um jeito da pessoa, né? Mas é um probleminha mesmo que a pessoa tem, só que muitas das vezes a gente não consegue lidar com isso. Entendeu? E ele falou, cara, isso mostra que ele compartilhando comigo, isso mostra que muitas das vezes nós não temos o jeito de lidar com essas pessoas, até mesmo dentro de igreja. Né? A ideia que ele estava falando é que um cara que é até chegado a nós, entendeu? Nós temos uma certa intimidade, nós temos uma limitação para se comunicar com ele, sabemos pouco da vida dele, por esse jeito dele, porém também, e aí? Não vamos fazer nada por isso? Né? E essa é a ideia de pessoas estranhas, os estrangeiros que ele fala, né? No verso 9, sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração, ou seja, de pessoas que não são do nosso vínculo social, mas ser também com essas pessoas, hospitaleiros com essas pessoas. Voltando à ideia de que nós não podemos estar aglomerados, será que nós temos compartilhado a mensagem do Senhor até para essas pessoas que nós não temos tanto vínculo? Quantas pessoas novas você conhece, posso dizer, no mês? E quantas dessas pessoas eu e você falamos de Deus para essas pessoas? Ou então fomos carinhosos unicamente? A ideia de ser hospitaleiro não é só também receber em nossas casas, mas ser carinhosos, falar uma palavra de ânimo. Como eu sempre digo, unicamente um bom dia pode alegrar o dia de uma pessoa todo. Será que estamos sendo essas pessoas, mesmo virtualmente? É tempo, meus amados, de sermos assim. Mesmo distantes, que possamos demonstrar a cada dia mais amor. Mesmo distantes, que possamos, como disse no ponto anterior, nos esticar mais e mais. Para que as pessoas possam enxergar o amor de Cristo. Nós fomos chamados a isso. Nós fomos chamados, foi demonstrado a nós um amor tamanho que temos que demonstrar isso para as outras pessoas. Isso é evidência de que somos cristãos. 1 João diz sobre isso. Aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão é mentiroso. Porque como pode alguém não amar a Deus a quem não vê e não amar o irmão a quem vê? Então temos que refletir sobre essas coisas. Entender que nós temos que ser hospitaleiros com todas as pessoas, independente da diferença, se é favelado, se é gari, se é advogado, se é juiz. Não importa. O nosso dever tem que ser demonstrar amor. Nós temos que ser assim. Tem um dito muito popular, que até foi usado ontem na gravação do podcast, que é a seguinte: você é a Bíblia que o não crente lê. As suas atitudes, os seus sorrisos, não se engane, são todas reparadas. E essa ideia de que, eu não estou aqui para agradar ninguém, cara, a gente tem que começar a repensar isso. Porque a questão não é agradar a homens, e sim agradar ao nosso Deus. Então essa ideia de que, eu nasci assim, nosso pastor diz isso, né? Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. Não existe. Nós temos que ser, de fato,
a Bíblia que a pessoa que não é cristã lê. De olhar para nós e dizer, poxa, esse cara, essa mulher, esse jovem, esse adolescente é diferente. As atitudes dessas pessoas são diferentes. A pessoa que nunca me discriminou, a pessoa que sempre me mandou mensagens, nunca me abandonou para nada. Meus amados, eu não estou dizendo aqui que o Otávio não deve fazer isso, não, porque eu também sou muito falho nisso. Eu, infelizmente, se deixar, eu sou um cara muito individualista. Então, eu tenho a cada dia que lutar contra isso e querer a cada dia demonstrar mais amor para as pessoas também. Só que a Bíblia nos alerta, sede hospitaleiros sem murmuração. Obviamente que aqui é receber as pessoas dentro da sua casa, mas como nós não estamos podendo ter isso agora, que possamos demonstrar isso à distância. Amém? E ele continua, meus amados, no verso 10 e verso 11, dizendo o seguinte: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, meus amados, ele fala para servir uns aos outros conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Porém, aqui nesse texto, o 11, ele continua fazendo uma linkagem com o verso 10, né? E aqui ele coloca os dois dons básicos, né? Que é falar da palavra e servir as outras pessoas, né? Ou seja, ele coloca aqui, se alguém fala, no verso 11, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Então, como eu digo, sempre disse, meu pastor também sempre me ensinou assim. Primeiro, a ideia do ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Isso não é só para pastores, presbíteros ou líderes de igreja. Isso é para todos nós. Todos nós temos que ser um potencial pregador. Por mais que, eu não consigo falar, cara, isso é preocupante, porque você tem que falar assim. Você pode não falar em púlpito, você pode não pregar em um púlpito, botar um microfone, mas você tem sim, eu e você temos sim que pregar para as outras pessoas. Nós temos que espalhar esse evangelho. A volta de Cristo só se dará quando todas as pessoas conhecerem sobre esse Deus. Então, por isso que nós temos que falar desse evangelho para todas as pessoas, porque nós temos também que ansiar a glória. Nós não nascemos para esse mundo, mais uma vez sendo redundante aqui. Então, por isso nós temos que falar desse evangelho. Pregar essa palavra viva. E também, meus irmãos, servir. Aprendi com o meu presbítero José Antônio, mais conhecido como Pelé, que é a frase que eu levo para a minha vida. Quem não nasce para servir, não serve para viver. Biblicamente, isso é uma realidade constante em nossas vidas. Nós somos criados primeiramente para servir ao nosso Deus e segundamente para servir ao nosso próximo. Nós nascemos para isso. Então, meus amados, que possamos de fato, com esse fechamento que Ele coloca para nós, servir a nosso Deus verdadeiramente. E o que é mais legal, o que Ele coloca aqui se alguém serve, faça-o na força que Deus supre.
sempre tem como fazer um pouco a mais. Sempre tem como esticar um braço um pouco mais. Sempre tem como mandar uma mensagem a mais. Sempre vai ter como fazer uma ligação a mais nesses momentos de pandemia. O que não podemos fazer, meus amados, é ficar de braços cruzados e não fazemos nada. Nós temos que propagar esse evangelho, servir o máximo que der, porque também pregar é servir. Quem fala é servir, está servindo outras pessoas, está dando alimento para outras pessoas. Olha a importância disso, meus irmãos. Então que possamos refletir e que o Senhor possa colocar e inculcar mais esses preceitos que Pedro colocou aqui num versículo tão pequeno, mas que se formos parar de fato, eu tentei resumir aqui, mas se formos parar de fato para estudar esse texto, nós temos aqui 3 a 4 sermões fáceis. Então, meus amigos, meus irmãos, minha irmã, que possamos ler em casa mais uma vez, refletir nesse texto, entender o que esse texto quer dizer para nós. E que o Espírito do Senhor possa colocar, arraigar, pregar no nosso coração essa palavra. Que de fato nós possamos de uma vez por todas entender que nós não nascemos para este mundo. E é algo que eu tenho batido na tecla terça, quinta-feira passada e que eu venho falando sempre. Outra coisa, meus irmãos, como já dissemos aqui, nós temos que ser criteriosos e sóbrios, entendendo tudo o que está acontecendo. Não podemos ser ébrios, não podemos ter a mente deturpada pelo que a mídia diz unicamente, entendeu? Mas a verdade de Deus. A mídia está aí para nos ajudar e muito, entendeu? Sobre a questão do que está acontecendo no mundo, mas a verdade que nós temos que estar pautado é em Deus. E a questão de se ficar em casa, meus irmãos, é uma necessidade neste momento. O evangelho está sendo pregado da mesma maneira que eu estou falando aqui, e você compartilha isso com outras pessoas. E o meu pastor Dorival faz isso também na igreja sede, e o pastor Valdes, na sua primeira igreja presbiteriana de Itaperuna, também faz da mesma forma. Nós não estamos parando de propagar esse evangelho. Graças a Deus nós temos a tecnologia hoje. Isso é ser sóbrio. É momento de fecharmos as portas de nossas igrejas, mas abrirmos espaço aqui nas redes sociais. Porque se só assim, com a nossa mente limpa, entendendo de fato o que a Bíblia diz para nós, e não por fábulas que dizem hoje em dia, que sem nenhuma... Eu não quero entrar em tema polêmico aqui, mas sem nenhuma pauta bíblica, sem nenhuma base bíblica, as nossas orações não serão atendidas. E ele continua depois falando sobre o amor, que nós temos que nos esticar um pouco mais para alcançar e levar o amor para as outras pessoas. Ele continua também dizendo aqui no verso 8 mesmo, porque o amor cobre multidão de pecados, e aqui eu já expliquei sobre que você ajuda o outro irmão, não propagando o mal dele, o pecado que ele cometeu, mas sim ajudando o irmão a sair desse lamaçal que ele está vivendo. Falamos aqui também, continuamos dizendo sobre a hospitalidade, que não é o momento de termos hospitalidade agora, mas podemos ser hospitaleiros mesmo distantes. Dei o exemplo do meu tio que me ligou e falou que está precisando de alguma coisa. O que você precisa? Posso te ajudar? Então, meus amados, e depois ele fala do dom que cada um tem. Uns têm um dom um pouco a mais na tecnologia, e quem tem, ajude seu pastor a fazer as lives à distância. Outros têm um dom de cantar, grave um vídeo cantando e coloque na internet, faça isso. Paulo César Baruch fez
uma música falando sobre ficarmos em casa, termos cuidados uns com os outros. Você pode acompanhar lá no YouTube dele, no canal do YouTube dele. Então, cada um vai fazer de acordo com o dom que Deus te deu. Então, que Deus possa colocar no nosso coração, arraigar isso aqui no nosso coração. Possa ser grudado com super bonde, com tudo que for direito, mas que possamos não nos esquecer disso. Precisamos ter sobriedade nesses dias, porque tem muitas pessoas desesperadas. E já falamos ontem no podcast que temos que ser esperança para essas pessoas. E só com este método que está na palavra do Senhor, no capítulo 4 de 1 Pedro, do versículo 7 ao versículo 11, nós conseguiremos ser a esperança que o mundo espera de nós. Amém, meus amados? Eu peço muito que Deus te abençoe. E eu quero fazer mais uma oração. Pai amado, Pai de amor, Deus, que palavra maravilhosa, Deus. Deus, nos faça entender a cada dia mais, Deus. Entender que quão grande o Senhor é, Deus. Entender o quão maravilhoso o Senhor é, Deus. O Senhor coloca palavras que nos traz força, Deus, nos traz refrigério, nos traz direção, Deus, para vivermos esses dias, Deus. Está tão perto de nós e muitas das vezes nós nem pegamos para ler, Deus. Por isso, Deus, nós lhe suplicamos misericórdia, Deus, que o Senhor nos ajude, Pai. A essa palavra dita aqui, Deus, nos ajude a levar isso para nossas vidas nesses dias de pandemia, Pai. Nos ajude, Deus, a ser melhores cristãos, Pai. Ser pessoas, Deus, que de fato demonstram um amor para outras pessoas, que se estica ao máximo, Deus, para demonstrar esse amor, Deus. A ser a esperança que o mundo espera que sejamos, Deus, porque muitas das vezes nós como cristãos, estamos ficando desesperados, Deus, quando nós éramos para ser a esperança neste mundo, Pai. Então, meu Deus, tenha misericórdia de nós, nos ajude, Deus, nos molde, quebre e refaça quantas vezes for necessário, Pai. Mas nos faça, Deus, ser pessoas melhores, Deus, ser pessoas que entendem a Tua palavra, Deus, entendem o Teu sacrifício. O Senhor nunca nos enganou, Deus, quanto tudo que estaria de vir e acontecer, Pai. Então, Deus, que possamos de fato nos entregar, Deus, aos Teus pés, aquelas pessoas que ainda não se entregaram, Deus, que o Senhor toque no coração, que o Senhor faça essas pessoas, Deus, a entender que o fim está próximo, Deus. Que o fim se aproxima e que essas pessoas precisam, Deus, a cada dia entender que o Senhor é tudo para nós. Que sem o Senhor os fins dos tempos seriam muito mais difíceis, Deus. Então, Pai, muito obrigado por tudo, obrigado pelo Teu sacrifício, Deus, obrigado pela Tua palavra, Deus, obrigado pelo Teu amor revelado a nós, Deus. E que a cada dia possamos aprender e confiar mais no Senhor, Deus. É isso que eu lhe peço, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Meus amados, como eu sempre digo, eu estou sentindo muita falta dos irmãos, que estaremos, quando for possível, juntos aqui em vídeos, que os irmãos possam se sentir totalmente abraçados por mim e que o amor de Cristo a cada dia possa se revelar mais na sua vida e na minha vida. É isso que eu peço muito a Deus. Fiquem com Deus, que o Senhor possa abençoar a sua semana cada dia mais. Forte abraço e até a próxima.